Fala galera, professor Sandro Marques de Física, mais uma vez para dar uma dica para vocês importantíssima sobre circuitos elétricos, tema muito recorrente no Enem. Então nós temos aqui um circuito, onde nós temos um gerador que fornece uma diferença de potencial e esse gerador está ligado a 4 lâmpadas, L1, L2, L3 e L4. Vamos supor que todas essas lâmpadas são idênticas. Se elas são idênticas, significa que elas têm a mesma resistência elétrica. Então é muito comum questões, e isso confunde mais a cabeça dos estudantes, é muito comum questões no Enem que perguntam qual é a lâmpada que brilha mais, qual é a lâmpada que brilha menos. Sandro, o que é que eu tenho que fazer nessa hora? Bom, primeira coisa, você deve lembrar que o brilho de uma lâmpada está ligado à potência dissipada por ela. E a potência dissipada por um componente qualquer pode ser dada por U ao quadrado sobre R, mas pode ser dada também por R vezes I elevado ao quadrado. Ora, se todas essas lâmpadas têm a mesma resistência elétrica, observem que a que mais vai brilhar, a que mais vai dissipar potência, é aquela que for percorrida por uma corrente maior. Então, quanto maior a intensidade da corrente elétrica, maior vai ser a potência, mais a lâmpada brilha. Então, olha só que massa. Como é que eu tenho que pensar aqui? Eu tenho que pensar da seguinte maneira. Está aqui o gerador, esse gerador fornece uma corrente elétrica I1. Essa corrente elétrica I1 passa por essa lâmpada, mas quando ela chega nesse ponto, chamado de nó de um circuito, ela tem duas opções para retornar ao gerador. Passar pelas lâmpadas L2 e L3. O que é que vai acontecer com a corrente? Ela vai se dividir. Como essas lâmpadas têm a mesma resistência elétrica, essa corrente se divide igualmente. Se elas tivessem resistências diferentes, a corrente elétrica iria se dividir também de forma diferente. Pense sempre assim. Corrente e resistência elétrica são inversamente proporcionais. Se a resistência da lâmpada 2 fosse maior que a da lâmpada 3, a corrente na lâmpada 2 seria menor, seu brilho seria menor. Perfeito? Se a resistência da lâmpada 3 for menor, a corrente vai ser maior, o brilho vai ser maior. Mas elas são iguais. Então a corrente total passa pela lâmpada 1. Nesse ponto, essa corrente se divide em I2 e I3. E o que é que acontece? Essas duas correntes se somam aqui nesse nó e a corrente que vai passar pela lâmpada 4 é a corrente 1, é a corrente total. Aí você ainda pode pensar, mas peraí, Sandro, a corrente que vai passar em L1 é I1, a corrente que vai passar em L4 também é I1, como se ela já passou pelas lâmpadas? Meus amores, quando uma corrente elétrica passa por um resistor, a intensidade dela não diminui. O que vai acontecer é que parte da energia elétrica vai se transformar em calor. Mas lembrem-se, carga elétrica não pode ser criada, não pode ser destruída. Então a intensidade da corrente que sai do gerador tem que ser igual à intensidade da corrente que chega ao gerador. Então observem que as lâmpadas por onde a corrente vai ser mais intensa são as lâmpadas L1 e L4, porque através dessas lâmpadas passa a corrente total, então essas lâmpadas vão ter o mesmo brilho e são as lâmpadas que irão brilhar mais, porque a potência é diretamente proporcional à intensidade da corrente ao quadrado, porque a resistência das lâmpadas é exatamente a mesma. Então as lâmpadas L1 e L4 brilham mais e as lâmpadas L2 e L3 vão brilhar menos, porque a corrente que vai passar por elas é menor. Valeu, galera! Espero que vocês aproveitem essa dica e até a próxima. Tchau!